Depois desta proposta, das tarefas que nos esperam, o que espera a nossa Federação na erva técnica, um tempo de incerteza, passaria a palavra à professora Rosa Torcinho. Olá, bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar os resistentes que continuam neste congresso, embora seja um sábado de manhã. E, portanto, deixo aqui a minha palavra de agradecimento a todos os presentes. Eu não escrevi propriamente uma comunicação e, portanto, o que eu vou apresentar aqui são um conjunto de reflexões soltas, algumas das quais retomando também algum dos aspectos que já foram abordados na sessão plenária de ontem. Pensar o futuro da comunicação da lusofonia, obviamente, é um exercício extremamente difícil. Há pouco o professor António Rolford dizia que a crise veio sem que ninguém a pudesse prever. Nós também não podemos prever o futuro. E torna-se particularmente difícil antecipá-lo, mas podemos, apesar de tudo, tentar e devemos preparar o melhor futuro do que aquele que temos hoje. E acho que, enquanto cientistas sociais, o podemos fazer. Temos algum poder de influência, algum, diminuto, mas acho que não nos devemos demitir completamente desse poder de influência. Também é difícil de falar da lusofonia, como também disse ontem, porque só o entendimento do conceito é também ele próprio problemático, no sentido em que para uns é claro e límpido, para outros é completamente fraturado, conflituante, rodeado de equívocos. Portanto, convém também trabalharmos, aprofundarmos o que significa, quais são os significados da lusofonia e das lusofonias, porque, como muito bem nos recordou ontem a Margarita Alevo, não é só o espaço que fala português, há outras línguas que se misturam, que se mesclam, línguas proibidas que se reavivam. Nós vamos estava-me a recordar também que às vezes nós, quando vamos ao Brasil, reencontramos palavras que já não ouvimos em Portugal porque elas já desapareceram do discurso público, e são eles que a gente diz eles, não é? São os melhores preservadores da nossa própria cultura. Acho isto absolutamente fascinante. Embora, pelo menos no panorama atual em Portugal, muitas vezes a influência do Brasil seja vista como uma ameaça a uma certa hegemonia do português, da norma portuguesa, por exemplo. Também foi dito ontem que não só o conceito de lusofonia em alguns casos, é de uma complexidade enorme e não podemos abordar a lusofonia de uma forma simplista, como o próprio espaço que nós identificamos com a lusofonia, os 8 países de língua oficial portuguesa e as comunidades da diáspora espalhadas pelo mundo e as zonas de influência histórica da língua portuguesa, como Macau, Goa, etc., que são espaços que não fazem parte da CPLP, mas não deixam de ser espaços da lusofonia, de certa forma, são constituídos de sociedades muito diversas, constituídas por pessoas de vários grupos étnicos, de várias condições sociais, e que não podem ser homogeneizadas num saco comum. Não só os países são diversos, como são diversos entre si, como são internamente diversos. Nós não podemos falar de um brasileiro, de um português, de um angolano ou de um cabo-verdiano, porque a mescla dentro dos países é também tão grande, cada país é tão heterogéneo, que qualquer definição homogeneizadora seria
extremamente perigosa, porque teria necessariamente a excluir grande parte da riqueza e da diversidade desse país. É, portanto, uma tarefa cheia de desafios, porque estamos num terreno fragmentado, diverso, cheio de riqueza e muitas vezes nós não nos apercebemos dela. E também queria retomar uma das ideias que foi colocada pelo professor António, quando ele dizia que nós não nos lemos a nós próprios. Essa afirmação tocou-me particularmente, porque de facto hoje em dia, e isto remete-nos muito para o futuro, nomeadamente o nosso futuro enquanto investigadores. Quando nós pensamos no nosso futuro enquanto investigadores, queremos fazer um bom currículo. E o que é fazer um bom currículo na Europa? É publicar em revistas europeias, americanas, de língua inglesa. É isso que dá pontos. É isso que tem impacto. Acho que uma das tarefas que nós temos a fazer no futuro, e penso que alguns dos passos já estão a ser dados neste momento, pelo menos abordou-se essa questão no Confibet com o ano passado que se realizou em São Paulo, é a necessidade que nós temos, investigadores dos vários países de língua portuguesa e também da região ibero-americana, de desenvolver um sistema que não só torne visível a nossa publicação, que a torne mundialmente acessível, por exemplo, aos países que não têm, e às universidades que não conseguem pagar as altas cotas que as revistas internacionais exigem para que os artigos possam estar acessíveis na BION, por exemplo. Trabalhar um fator de impacto que permita ser uma alternativa aos fatores de impacto ditatoriais que nós temos neste momento. Eu posso dizer que são ditatoriais porque homogeneizam o mundo. Penso no mundo apenas em inglês. Estou a pensar, por exemplo, no EASY, que para mim não é um bom fator de impacto, mas eu, enquanto investigador, ao pensar no meu futuro, penso que tenho que publicar em artigos que tenham fator de impacto conhecido. E então colido aquele futuro que eu acho desejável com o futuro que eu acho de progressão exigida, na carreira exigida dos moldes que são pensados a nível europeu. Aqui estou a situar um pouco enquanto investigadora europeia, não sei o que se passa exatamente no Brasil, mas penso que um dos caminhos do futuro e um dos desafios do futuro é precisamente pensar, não só fomentar as redes internacionais de investigação, equipas mistas dos vários países para olhar a realidade de forma múltipla, também para nos permitir lermos uns aos outros e conhecer o trabalho de uns dos outros, porque a gente não o consegue quando vamos ao Google Scholar. Raramente apanhamos, por exemplo, artigos de autores africanos ou de alguns países da Ásia que estão, não, obviamente encontramos a Índia, a China, mas outros países mais periféricos ou em termos mundiais é completamente impossível. Para mim, esse é um aspecto que nós, enquanto cientistas, acho eu, e enquanto rede de investigadores, devemos lutar e que me parece urgente fazer, para colocar a língua portuguesa como uma língua de ciência que não seja menorizada. Eu acho que a língua portuguesa já é uma língua dos afetos, é uma língua de música, é uma língua de telenovelas, é uma língua de poesia, é uma língua de literatura, é uma língua de arte, nas suas várias manifestações, mas é muito pouco pensada enquanto uma língua de ciência. Eu acho que o futuro da lusofonia passa por aí. Portanto, revistas prestigiadas com fatores de impacto conhecidos em português e nas redes internacionais. Acho que seria fundamental. Depois penso também, e aqui retomando também uma das questões que abordámos ontem, é fundamental descentrar a ciência e ter novos quadros analíticos, novas categorias,
que nos permitam abandonar um certo eurocentrismo que, mesmo estando a Europa em crise e mesmo estando atualmente o futuro da Europa vendo-se ameaçado, esse eurocentrismo implícito continua presente em toda a produção científica. Mas é extremamente difícil ir para além desse eurocentrismo. É um exercício extremamente difícil porque nos obriga a pensar com novas categorias que temos que imaginar. Portanto, o trabalho do futuro é sem dúvida um trabalho de imaginação. Mas também um trabalho de estruturação, porque essa imaginação que nós temos tem que ser comunicada entre nós, no espaço lusófono, mas também não podemos ignorar as outras áreas linguísticas e culturais. E este diálogo é extremamente difícil de fazer. Quanto tempo é que eu tenho? 7 minutos. Não necessariamente, isto é o limite. Está bem. Então, no fim desta reflexão inicial, em que eu me perdi um pouco, porque, como digo, tenho apenas aqui alguns tópicos, mas não escrevi propriamente um texto, eu penso que, para além deste desafio que é projetar a língua portuguesa como língua de ciência, ao mesmo nível do inglês, eu acho que podemos ter essa ambição, temos que ser ambiciosos, não podemos partir com perspectivas de que isso é missão impossível, porque muitos outros partiram daqui a 500 anos julgando que talvez a missão não fosse possível, e foi. Nós temos também que, e eu entretanto ia dizer, temos também, sobretudo, criar as condições para que não haja, para que as assimetrias entre os vários países, neste momento, lusófonos, tanto as assimetrias entre países como as assimetrias internas. Neste momento estou a pensar, por exemplo, num país como Angola, que é considerado um país emergente, com uma economia fulgurante, a crescer fulgurantemente, mas onde ter uma instalação sanitária continua a ser considerada luxo, porque a maior parte das pessoas vive na pobreza. Eu penso que reduzir essas assimetrias e proporcionar um nível de desenvolvimento que capacite as pessoas para uma autorrealização e um pensamento crítico sobre o mundo e um alargamento da visão desse mundo é também um desafio fundamental. E como ainda me faltam talvez 5 minutos, eu devo dizer que ontem estive entretida na leitura desta revista. Agradeço à minha colega de investigação e também de aventuras lusófonas, a doutora Lourdes Macedo, ter comprado a revista e eu ter oferecido a uma outra minha colega, que neste caso é brasileira, mas não deixa de ser colega de aventuras lusófonas, e eu ter usurpado a revista que foi oferecida a uma colega. E o que me chamou a atenção, e a revista chama-se Monóculo e é a edição de outubro de 2012. E a pergunta que esta revista tem que responder é: porquê que o português é a nova linguagem do poder e do negócio? Obviamente que a revista está virada para os negócios. Eu gostaria de vir algo equivalente ao que está aqui para o mundo da ciência, mas isso se calhar somos nós que temos que fazer, porque esta revista pensou sobretudo no mundo das grandes empresas. E, obviamente, reflete sobre aquilo que ela chama a geração lusofonia. Vocês talvez não consigam ao fundo ver a capa, mas nós temos aqui 3 jovens atraentes, sofisticados, que colidem um pouco a imagem da lusofonia como algo velho e desatualizado e que está em vias de extinção. Não, nós temos aqui 3 jovens sofisticadíssimos que representam a diversidade da lusofonia.
Neste caso, obviamente, a diversidade para esta revista não foi assim tão longe, porque se esqueceram de Timor, São Tomé, etc. Mas pronto, apesar de tudo, e claro que deram destaque às potências emergentes, Angola e Brasil, porque são essas que são interessantes para o negócio. Mas essa não é a nossa perspectiva. Para nós, todos são igualmente importantes. Mas, apesar de tudo, há algumas coisas do conteúdo da revista que, se eu ainda tiver tempo, vou retomar. Diz a revista que o poder global que Portugal ganhou entre os séculos XV e XVI continua, e as navegações pelo mundo que se fizeram na altura continuam a ter influências hoje em dia e que é preciso saber aproveitá-las. Por exemplo, diz que Maputo é uma joia da arquitetura nos trópicos, porque os portugueses e a cultura lusófona sempre foram uma cultura de fusão e extremamente adaptáveis. Eu, ao ler isto, eles não falam do mito do lusotropicalismo, mas lembrei-me daquelas noções de que somos um povo que se adapta facilmente e é curioso ver uma revista estrangeira a retomar esse tópico. Depois, porque é que a lusofonia interessa? Porque é um mundo de oportunidades, não só em termos culturais, como de negócios. Em termos culturais, o Brasil dá cartas a nível mundial, não só na exportação da sua música, que é ouvida em todo o mundo, mas também nas telenovelas. Mas, claro, o Brasil não é o único exportador. Ícones da música internacional, como os Cabo Verde, Macau, etc., têm cada vez mais uma audiência global. Depois, obviamente, reflete sobre as vertiginosas transformações do momento em que Angola está a inverter o círculo, digamos, colonial. Uma das afirmações que eles dizem é, ironicamente, a antiga colónia está agora a controlar economicamente os ex-colonizados. Então dá exemplo de Isabel dos Santos como a grande mulher de negócios em Portugal. Porquê é que eu achei interessante? Porque isto, de facto, há 20 anos atrás, se calhar, ou 30, ninguém podia prever isto. A nossa capacidade de previsão do futuro é, de facto, limitada. E então, 2 minutos, eles colocam um dos vários testemunhos e um deles diz o seguinte, um angolano diz o seguinte, isto sobre os portugueses e o facto de estar a haver um êxodo maciço de portugueses para Angola. Ele diz, eu costumava ver os portugueses como ricos e com coisas para partilhar connosco, mas agora eles são pobres. Porquê é que os continuamos a tratar como importantes? Eu, ao ler isto, pensei de facto como é que nós nos temos que repensar, estou aqui a ver nós já, como é que nós temos que repensar constantemente o nosso lugar no mundo e refazer constantemente as nossas hierarquias e como é que as assimetrias, que às vezes são tão profundas numa altura, se podem inverter. Mais uma dificuldade para a previsão do futuro. Mas depois há outro que diz, mas há muitas histórias positivas a ocorrer no mundo lusófono. Há muita magia, há muita ligação, há muita cultura a ser trocada e a ser fabricada. É tempo do mundo começar a aprender português.